Você definiu a arquitetura do seu software e agora quer projetar os casos de uso identificados no seu sistema? Então está na hora da gente começar a projetar o software. Fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje nós finalizamos a nossa série sobre análise de projeto de software e vamos começar a projetar os casos de usos que foram identificados. A fase de análise de projeto é uma das fases mais importantes do processo de desenvolvimento, onde você vai começar a definir o funcionamento do seu software em termos de classes, em termos de responsabilidades, divisão de responsabilidades entre essas classes. Nós podemos fazer a fase de análise de projeto de uma vez só, né, mas didaticamente eu acho mais interessante, e foi assim que a gente fez nos últimos vídeos no canal, dividir essa fase de análise de projeto em duas etapas. A primeira etapa que a gente fez aí como fase de análise, né, onde a gente foca no problema, tem um comportamento mais caixa preta das funcionalidades. A gente trabalha com arquitetura geral, genérica do sistema, né, baseado lá em classe de fronteira, controle, entidade e entity collection. E a gente tem um modelo bem mais simples. Já na fase de projeto, a gente está preocupado com a arquitetura do software que vai ser utilizado. Se ela vai ser uma arquitetura web, se ela vai ser uma arquitetura mobile, quais padrões de projeto ela vai utilizar. Nessa fase de projeto, a gente vai se preocupar com os requisitos não funcionais do projeto, vai ter uma representação muito mais próxima do código que a gente vai desenvolver e ao final a gente vai ter um modelo bem mais complexo do que a gente desenvolveu na fase de análise. Então no vídeo de hoje a gente vai utilizar o StarML para fazer a fase de projeto do sistema de biblioteca que a gente vem usando ao longo dos vídeos como exemplo. A ideia é mostrar como é que a gente vai refinar os casos de uso, transformando os elementos de análise que a gente identificou, as classes de análise que a gente identificou e os diagramas de análise que a gente construiu em diagramas de projeto e em classes de projetos, baseado na arquitetura que a gente definiu. E baseado nessas regras de mapeamento que a gente vai construir o nosso modelo de projeto, que é um modelo que é utilizado como referência para a implementação do software. Dependendo da ferramenta que a gente estiver utilizando, a gente pode inclusive gerar o código a partir desse modelo de projeto que a gente vai começar a construir a partir de agora. Então vamos ver como construir a partir do modelo de análise que a gente construiu no primeiro vídeo, o modelo de projeto para o sistema que a gente está desenvolvendo. Então, relembrando o modelo de biblioteca que a gente vem construindo aí desde os primeiros vídeos aí da série sobre análise de projeto, né? Então a gente começou desenvolvendo um modelo de use case do projeto. A gente viu que esse modelo de use case ele pode ter vários diagramas, né, e várias representações do modelo. Então, se você não acompanhou a construção desse modelo, não deixe de assistir os primeiros vídeos da playlist sobre análise de projeto, onde a gente construiu esse modelo de casos de uso, né? Mas aqui a gente vê, por exemplo, alguns casos de uso, como consultar sebo, devolver livro, emprestar livro, doar livro. Então, por exemplo, o balconista é responsável por devolver, emprestar e doar livro, mas como ele herda do ator usuário, ele também pode consultar a sebo. Então, após a construção do modelo de use case, né, seguindo a fase de análise de projeto, nós também temos vídeos no canal mostrando a criação do modelo de análise, né? Então, dentro desse modelo de análise, a gente desenvolveu para cada um dos casos de uso identificados um conjunto de classes de análise, onde a gente identifica uma classe de fronteira, responsável pela interação com o usuário, uma classe de controle, responsável pela lógica do negócio, e uma classe de persistência, quando os dados que estão sendo trabalhados no caso de uso precisam ser persistidos. Nós também temos as classes de entidade, que são necessárias para a implementação desses casos de uso. Após a fase de análise, além da construção do diagrama de classe de cada um dos casos de uso, nós também criamos diagramas de interação, né, que podem ser diagramas de sequência ou comunicação, mostrando como é o funcionamento de cada um desses casos de uso. Então, se você não acompanhou os vídeos do canal, não deixe de assistir os demais vídeos aí da playlist de análise de projeto de software. Então, a etapa de hoje, né, então a gente tem uma arquitetura que também a gente trabalhou aí nos últimos vídeos, né, e a gente vai usar essa arquitetura para que a gente possa fazer a última fase, que é a fase de design, né, a tradução em português, a fase de projeto de software, baseado nessa arquitetura, né. Então, em cima dessa arquitetura, a gente criou um componente chamado componente web, né, que é a view do projeto. Dentro desse biblioteca web, ele está utilizando aqui o padrão MVC. Tem um componente de serviço com as classes a implementação das classes de serviço, e um componente core que tem as entidades e as interfaces que são necessárias para a implementação desse sistema. A gente representou aqui, né, que caso eu tivesse uma API
para acessar funcionalidades dessa biblioteca, era só criar um novo projeto aqui, Biblioteca API, apesar da gente não estar utilizando, né, a gente já deixou isso aqui representado na arquitetura. Então a próxima etapa aqui é implementar o Design Model, né, veja que ele está vazio, né, então o que é que a gente vai fazer? Para que a gente não comece tudo do zero, né, já temos vários artefatos que foram criados lá no Analyze Model, né, então não só diagramas, mas também todas as classes que foram criadas e diagramas de colaboração, e tudo isso a gente pode aproveitar na fase de projeto. Essa é uma das vantagens de a gente estar utilizando uma ferramenta de modelagem, né, própria para o ML, e não só uma ferramenta de desenho, porque ela dá essa velocidade na hora da gente reaproveitar os artefatos que foram construídos. Então, para fazer esse reaproveitamento, então eu vou fazer uma operação simples de copy e pasting. Então, o Analyze Model foi criado e vou apagar esse Design Model, Delete from Model, e vou renomear o Analyze Model para agora Design Model. Design Model. Para que ele fique logo embaixo, eu vou usar sobre o Design Model. Então, eu posso ir subindo com Ctrl Shift seta para cima e vou deixar o Design Model logo abaixo do Analyze Model. Então, os diagramas são os mesmos, as classes são as mesmas. O que a gente vai ter que fazer agora é mapear essas classes para a arquitetura que a gente definiu. Então, essas definições são baseadas nas definições arquiteturais que a gente definiu na fase de arquitetura, definida pelo arquiteto, mas a gente já viu que na nossa arquitetura a gente vai adicionar alguns subsistemas, né? Então, o primeiro subsistema é a biblioteca web, onde vão ficar as classes de view. O segundo subsistema é o subsistema service. E o terceiro subsistema é o subsistema core, onde vão ficar as classes principais do sistema. Então, seguindo as regras de mapeamento, né, então a gente viu que as classes que são de fronteira na arquitetura que a gente vai seguir, elas vão virar controladoras, né, então vão virar controllers. Então, seguindo a arquitetura .NET que a gente está usando e tem vídeos aí no canal, cada classe de fronteira dessa a gente vai retirar os estereótipos. Então, vamos tirar o estereótipo de todas. E ao invés de chamar ela de tela, nós vamos chamar devolver item acervo controller. Ao invés de chamar manter pessoa, a gente vai chamar pessoa controller. E o mesmo vai fazer com os demais, as demais classes de fronteira. Então, após o ajuste de toda a nomenclatura de cada uma das classes, né, agora a gente vai puxar essas classes, elas agora vão ficar dentro do subsistema biblioteca web. Então, na prática, é assim que vai acontecer lá na nossa arquitetura em .NET. Então, a gente vai ter um projeto web. Dentro desse projeto web, a gente vai estar colocando as classes controller. As classes controller, elas vão fazer a mesma função da classe fronteira nessa arquitetura, né? Nessa arquitetura que a gente está definindo. Então, agora vamos fazer um mapeamento, seguindo as regras de mapeamento que o arquiteto definiu, para as classes classificadas como control e entidade, vão ser classes de serviço, né? Então, ao invés de chamar controlador empréstimo, até para não confundir, né, com o controller que a gente tem lá do padrão MVC, a gente vai chamar de empréstimo service e retirar os estereótipos. Então, o mesmo a gente vai fazer para todas as classes control, transformando ela em classe de serviço. Finalizada a edição das classes control e renomeando ela para a classe service e retirando os estereótipos, o próximo passo é colocar essas classes dentro do pacote service, o subsistema service. Então, copiando tudo para cá, a gente já vai montando a nossa arquitetura. E o último passo é as classes do tipo entity, vamos retirar os estereótipos. Então, essa foi a regra de mapeamento que o arquiteto definiu e que a gente discutiu aí nos últimos vídeos aí do canal. Então, basta tirar o estereótipo.
Então esse mapeamento é bem fácil. E no caso das classes Entity Collection, agora a gente já não vai ter tantas classes Entity Collection, né? Então, no caso da arquitetura que a gente está seguindo, todas as Entity Collection é representado por um único componente, uma única classe, que é o Biblioteca Context, onde esse componente vai ser responsável pelas operações de persistência das entidades que estão sendo manipuladas. Então, o que a gente vai fazer é mapear apenas um desses componentes. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o persistência autor e eu vou chamar ele de biblioteca context. Sendo que as demais classes agora eu vou apagar. Lembrar que eu tenho que apagar do modelo, né? Então deletei todas as classes do modelo. Por fim, é copiar essas classes para dentro do pacote core. Tanto as classes de entidade, como a classe de contexto, que eu vou tirar aqui a anotação, também vai para o pacote core. Então, finalizada essa etapa, o próximo passo agora é mapear os diagramas de sequência que a gente construiu e identificar se eles estão de acordo com as classes que estão sendo apontadas. Então, o que era ator, então continua sendo bibliotecário, então eu vou apenas modificar os roles que foram identificados nesse diagrama de sequência. Então, eu alterando apenas esses roles aqui, ele já vai alterar nos demais diagramas. Como todos os diagramas estão usando esses papéis que foram definidos aqui, então basta eu fazer uma pequena alteração aqui. Então, o que era boundary agora vai virar controller. E veja que ele já está apontando para o tipo certo, né, autocontrole. O que é entity vai continuar entity, só que ele está agora apontando para autor. E o que era control, agora ele aponta para autor service. Então aqui já não vai ser mais control, vai ser uma classe de serviço. E o que é entity collection vai apontar agora para o biblioteca context. Veja que em outros diagramas, né, então por exemplo, como o entity collection de editora, então ele está apontando para a persistência editora, que não existe mais, né? Então nesse caso aqui eu vou ter que ir lá e referenciar o biblioteca context, que vai ser a nova classe, certo? Retirando o estereótipo. Mas no caso de autor, então eu vou referenciar o meu entity collection e aqui agora vai ser a minha persistência. Então eu tenho ator, controller, entity, service e persistência. Dentro desse manter autor, os métodos também a gente vai ter que mapear esses métodos, caso sejam necessários, né? Então aqui ele tem, veja que ele já mapeou diretamente, né? Faltou só tirar os estereótipos dos diagramas. Então, aqui a gente vai ter que retirar nas entidades, aqui nas instâncias. Não tem sentido mais esses estereótipos. E agora eu vou ter que fazer o mapeamento dos métodos, né? Então, quando a gente vai para arquitetura.NET, então esses métodos vão mudar um pouco. Então, para alterar os métodos, eu vou lá no diagrama de use de classe, né? Do caso de uso manter autor. Então, quando eu abro aqui o manter autor, veja que ele está com um diagrama um pouquinho diferente, né? Porque ele estava utilizando os ícones do modelo de análise, né? Então, agora é só eu colocar para ele não usar os ícones, né? Então, ele vai aparecer aqui as classes. Então, ao invés de ele utilizar o ícone lá de análise, então agora ele vai utilizar normal. E vou mandar também aparecer aqui as operações e os atributos. Mesma coisa em autor. Mandar aparecer aqui as operações, são os métodos, né? E os atributos. Então, no autocontroller, seguindo a arquitetura.NET, né? Então a gente vai ter aqui algumas alterações, né? O método inserir, então eu posso alterar diretamente aqui no modelo, ou posso alterar aqui, então já não vai ser mais o método inserir, vai ser o método agora create. O método alterar já não vai ser alterar seguindo a nossa arquitetura, vai ser update. O método service, aqui a gente pode deixar em português ou em inglês, mas vamos manter aqui a gente está colocando em inglês. Então vamos colocar tudo em inglês.
E o Biblioteca Context, agora ele vai ter os métodos find, vai ter o método add, vai ter o método delete, e a gente vai adicionar um método agora que vai ser um método save changes. Então, no caso da arquitetura que a gente está usando, utilizando um Entity Framework lá do .NET, então a gente tem um método que é o save changes. Então, feitas essas alterações aqui, a gente volta lá nos diagramas, né? Interação, né? Então, que aqui, esse diagrama de interação a gente fez através de diagrama de sequência, e aí já está atualizado aqui os métodos de acordo com os novos nomes que eu coloquei, certo? Então, são pequenos ajustes, né? No caso dessa arquitetura, né, o último ajuste que a gente vai ter que fazer aqui é colocar um método sempre depois de um método que modifica um banco de dados, a gente tem que adicionar um método SaveChanges. Então, esse método a gente já adicionou lá no diagrama de classe e agora é só adicionar aqui no projeto, aqui no diagrama de sequência. Então, não é um método que vai ser chamado depois do add, então você chama o add, depois você chama o SaveChanges. E está feito aqui o nosso modelo de projeto, porque a gente vai ter que fazer esses ajustes em cada um dos diagramas que a gente identificou. Então, finalizada a fase de análise, né, e a fase de projeto acaba sendo bastante simples, né, porque a gente já definiu a arquitetura do software. Então, baseado nas definições de arquitetura, é só pegar as classes de análise, seguir as definições arquiteturais e as regras de mapeamento e criar as classes de projeto. É uma etapa simples, mas essencial, porque a partir de agora nós temos um modelo muito próximo ao código que vai ser produzido. Então, quando a gente faz uma boa fase de análise de projeto, então a gente evita problemas como, por exemplo, não saber onde é que vai colocar um método, não saber quais classes eu vou precisar para implementar o sistema. Então, todas essas definições foram feitas na fase de análise de projeto. E se a ferramenta que você está usando de modelagem der suporte, então é possível, a partir das definições dessa fase de análise de projeto, você gerar o código, né? Então, o StarOML ele tem disponível para algumas linguagens gratuitamente, né, a geração de código fonte, né, a partir das classes de projeto que você modelou. Então, você tem que ver se vale a pena fazer essa geração. Hoje a gente também tem ferramentas, IDEs, né, que facilitam muito a geração desse código inicial, né? Então, a gente pode gerar algumas classes a partir do StarOML e deixar para que outras classes sejam geradas a partir das IDEs. Então, finalizada essa etapa de análise de projeto, né, então agora a gente está pronto para começar a implementar o software. Espero que você tenha gostado e tenha aproveitado muito essa série de vídeos, né? Então elas estão organizadas dentro de uma playlist dentro do canal. Se você não assistiu todos os vídeos, aproveite para assistir e tirar alguma dúvida. Não deixe de colocar os seus comentários se você gostou dos vídeos da análise de projeto. Então agora a gente vai falar sobre implementação de software, que aparentemente é simples, mas a gente vai ver que a gente tem que seguir alguns padrões de qualidade. Então, para que a gente possa ser um bom implementador, um bom desenvolvedor, não basta apenas a gente conhecer uma linguagem. Então, conhecer bem uma linguagem, conhecer a tecnologia é um dos requisitos para que a gente possa ser um desenvolvedor. Então, nos próximos vídeos que a gente vai apresentar no canal, a gente vai ver algumas boas práticas para que você possa ser um bom desenvolvedor. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.